expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Fique à vontade para se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de participar nesse tempo de adoração e pedimos mais uma vez, Espírito Santo, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, a luz do mundo. Se eu fizesse com você um breve teste e lançasse a você um desafio, quem sabe maior, de que ao longo desta noite, e quem sabe, se você tiver bastante disposição e, de certa forma, goste de um desafio, se eu lançasse esse desafio a você, de você permanecer com os olhos fechados, né? Ou, quem sabe, colocar-se uma venda sobre os seus olhos e tentasse se locomover daqui até a porta, pelo menos, ou em direção à sua casa, voltando aos seus olhos, que estariam vendados, ou melhor, buscando desenvolver as atividades do seu dia a dia, sem a possibilidade de fazer uso da sua visão, como seria o seu dia? De que maneira você acredita que você se comportaria? A verdade é que nós estamos habituados a esse privilégio que nos foi dado pelo Senhor. Há poucos dias atrás, estava com uma pessoa e, de repente, uma jovem passou e a pessoa comentou: aquela jovem ali é uma inspiração para mim. Nós conversando, e ele falou: eu perguntei, mas por quê? Porque ela não enxerga. Ela tem um desafio já desde sua infância, que ela não pode ver, e ela faz uma série de atividades normalmente. Ela participa de atividades físicas, competições de atletismo na escola, e assim, uma diversidade de atividades que eu, ao ouvir, me senti envergonhado, porque, apesar da visão, queridos, deu para perceber que eu não tenho porte de atleta, né? E ela desenvolve uma série de atividades. Sabe, a verdade é que nós estamos habituados a desfrutarmos desse benefício que nos foi dado por Deus. Mas se você não tivesse esse privilégio, se não tivesse acesso a essa bênção, como seria a sua vida? Como você seria capaz de desenvolver os seus dias? Como você reagiria às situações e às privações que a falta de visão trariam a você? A verdade é que muita gente, apesar da capacidade visual, da habilidade de enxergar muito bem, sem o auxílio, quem sabe, de óculos ou de lentes de contato, muita gente, apesar disso, se encontra numa verdadeira cegueira no que diz respeito à vida espiritual. Não é à toa que o ditado já diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E os piores cegos, espiritualmente falando, são aqueles que têm a possibilidade de enxergar em Jesus a solução para as suas vidas, mas, no entanto, fecham os seus olhos para Ele. Gente que tem a oportunidade todos os dias ter a luz da vida dirigindo, guiando os seus passos, os orientando em cada uma das situações, mas, no entanto, fecham os seus olhos para essa realidade e para essa vida que Deus tem a proporcionar a cada um deles.
Sabe, eu acredito que você viveria uma vida muito limitada, porque eu olho para mim e tento me imaginar sem essa capacidade. Mas a verdade é que a cegueira física nunca será proporcionalmente, vamos dizer dessa maneira, tão limitadora, tantos problemas e dificuldades ela trará à vida do homem do que a cegueira espiritual. Sabe, amados, muitos de nós temos visto pessoas onde, de fato, temos tido a oportunidade de conviver com pessoas e nos relacionarmos com elas, onde, de fato, a cegueira espiritual tem sido uma verdade em suas vidas, em suas caminhadas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e enxergar no mundo solução para as suas questões, para os seus anseios, para as suas necessidades, tem sido o erro de muitos homens e mulheres dos nossos dias. Gente que acredita que os seus bens, que as suas posses, que as suas habilidades, os seus relacionamentos trarão, de alguma forma, beleza e luz para os seus dias. Sabe, amados, todos os dias nós ouvimos histórias de pessoas que enfrentam problemas emocionais porque foram abandonadas pelos filhos, pelo cônjuge, pessoas que enfrentam diversos problemas e entram, de fato, em depressão, em uma série de outras realidades, porque perderam o seu emprego, porque perderam seus bens, porque, de alguma forma, o solo que estava debaixo dos seus pés veio a ruir. E como a história onde Jesus nos fala acerca de um homem que construiu a sua casa sobre areia e vieram as chuvas e abalaram a sua estrutura, de fato muita gente tem vivido dessa maneira. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: você tem permitido que a luz de Jesus possa, de fato, irradiar no seu coração e dissipar as trevas que, por vezes, batem à porta da sua vida? No versículo 12 do capítulo 8, nós vemos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Sabe, Jesus é muito enfático. Jesus, ele é muito incisivo e cirúrgico, vamos dizer assim, na afirmação que ele faz. Eu sou. Não existem outros meios, não existem outras possibilidades, não existem outras fontes que possam trazer luz à sua vida, a não ser Jesus. Muita gente ainda tem, como um peixe fisgado no anzol, se debatido e tentando uma saída. A verdade é que apenas Jesus é a luz. E à medida que nós reconhecemos isso e de fato damos um passo em direção a Ele, nós podemos de fato, verdadeiramente experimentarmos de uma luz que transborda e nos dá direção em meio às trevas dos nossos dias, pois o mundo em que vivemos é um mundo que caminha em trevas. Quando eu olho para o capítulo seguinte, nós vemos a história de um homem que foi curado por Jesus, um cego de nascença, alguém que não tinha tido a oportunidade sequer em um dos dias de ver a beleza que estava diante dos seus olhos. Ele havia se habituado à escuridão, ele havia se habituado àquela realidade, e como alguém que de repente tem a oportunidade de experimentar uma realidade nova, ele tem um encontro, Jesus o abençoa, o cura e traz visão a esse homem. No entanto, muitos religiosos, preocupados com a cura e duvidosos acerca de quem de fato Jesus era e como ele se apresentava como Filho de Deus, o Messias, o Salvador, questionaram esse homem. Questionaram o milagre, questionaram a fonte de luz para a vida dele. Sabe, aqueles que reconhecem a Cristo Jesus como luz e dão um passo em direção a Ele, serão por vezes questionados acerca
dessa fonte de luz, acerca de essa vida que hoje, de fato, tem a oportunidade de experimentar, essa vida nova, essa vida cheia de brilho, essa vida cheia de alegria, paz, que excede, como diz Filipenses, todo o entendimento. E essa era a realidade desse homem, e de repente, mais uma vez, de encontro com Jesus, agora ele pode ver quem era aquele que o havia curado. Em primeiro momento ele não o reconhece, porque Jesus o cura e não fica ali esperando aplausos, esperando reconhecimento, esperando alguma gratificação. E por vezes muitos têm caminhado numa verdadeira cegueira espiritual, porque acreditam, por conta das boas obras, das boas ações que realizam, de alguma forma precisam receber algum tipo de atenção de Jesus ou da religião. Isso também é cegueira, amados. Esperarmos para essa vida aquilo que é eterno. É também uma expressão de cegueira querermos ou desejarmos de alguma forma um certo reconhecimento ou aplauso, que na verdade não é uma expectativa, nem tampouco promessa de Deus para nós. É cegueira acreditarmos que tudo aquilo que há de bom reservado para nós está apenas contido nesse tempo presente. Por isso que muita gente ajunta tesouros, e quando os celeiros estão abarrotados, fazem celeiros ainda maiores. Lembram-se dessa história? Contada pelo mestre? Fazem celeiros ainda maiores, se preparando para questões que não cabem a cada um de nós, planejamento, nem tampouco preocupação acerca delas. Vivem ansiosos, tentando reter aquilo que não está em suas mãos. E de repente, as lutas vêm, os problemas surgem. De repente, o anjo do Senhor está diante deles e fala: o que tem preparado? Para quem será? Hoje, quem sabe, o Senhor tem dado a você, a mim, a cada um de nós, a oportunidade de sermos, de fato, transformados pela luz de Jesus. Mas para isso, entenda, Jesus, de fato, é o único que pode trazer luz a você. Pare de viver ansioso, preocupado, extremamente dedicado e comprometido em obter aquilo que você e eu não podemos reter. Nós devemos sim trabalhar com afinco e sermos dedicados em cuidarmos daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, mas do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Tudo aqui é de quem? É do Senhor. Confiar a Ele o cuidado em relação ao nosso futuro é a melhor escolha, é desfrutar de fato de uma vida cheia de luz, cheia de brilho, cheia de contentamento e paz. Jesus é a luz do mundo. Quando você e eu olhamos para o Evangelho de João, nós vemos essa expressão, luz, aparecer mais de 20 vezes. Por diversas ocasiões, Jesus se revela como luz, porque os dias em que ele vivia, havia uma treva muito densa no sentido espiritual. Haviam diversas religiões tentando se, de alguma forma, declarar ou apresentando-se a si mesmas como verdade absoluta. Talvez você enxergue os nossos dias como, quem sabe, os dias de Cristo. Pessoas declarando o tempo todo trazerem consigo verdades absolutas. Até mesmo dentro do meio cristão, não é verdade? Uma igreja, uma denominação que tem uma interpretação que acredita ser superior à do outro, declarando a sua verdade como absoluta, declarando os seus princípios como superiores, declarando as suas crenças como verdadeiramente legítimas e a do outro
Por vezes essa realidade, não apenas no meio cristão, mas também e sobretudo no meio religioso dos nossos dias. Nós vivemos uma pluralidade, uma diversidade gigantesca de religiões. Sabe, amados, todos os dias, nós vemos conceitos novos sendo ensinados e pregados. Gente que adora a lua, como também gente que adora a vaca. Não é verdade? Não tem aí gente que adora a vaca? Né? Eu acredito que aqui tem alguns, não adoradores, mas apreciadores da vaca. Né? Que apreciam um bom churrasco. Misericórdia. Mas verdades sendo tidas e pronunciadas, pregadas, propagadas como absolutas. Sabe, amados, naquele tempo Jesus já vivia uma realidade como essa. E no meio daquele contexto, daqueles dias, Jesus levanta a bandeira e declara: eu sou a luz. Eu posso trazer brilho aos seus dias, eu posso mudar a sua história. E ele não fala algo como alguém aleatório propaga uma mentira, não, ele fala com base naquilo que ele revela do seu poder, da sua autoridade, da sua majestade. Ele não apenas, vamos dizer assim, anuncia algo, mas ele de fato revela o seu poder através dos seus sinais. Sabe por que muita gente hoje tem duvidado da luz que há em Jesus? Porque, por vezes, quem fala dessa luz não carrega o brilho que ela possui. Jesus, ele tinha autoridade. Muita gente se achegava a ele, não apenas pelos sinais, mas porque, assim como Pedro, ao declarar aquela famosa expressão: para onde me irei do teu Espírito? Para onde nós iremos longe do Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Muita gente, assim como ele, enxergava em Jesus não um discurso, mas uma verdade. Enxergava em Jesus não uma lâmpada, mas a verdadeira fonte de luz. Você e eu carregamos essa fonte de luz em nós, no dia que o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas existe algo que precisamos aprender, assim como a canção antiga que se cantava em meio às crianças: minha pequena luz, vou deixar brilhar. Sabe, essa verdade precisa ser constante em nossos dias, em nossa caminhada com Deus. Precisamos permitir que essa luz irradie, brilhe intensamente em nossos corações e possa tocar, ser capaz de transformar a vida daqueles que nos cercam. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que transborda, irradia e de fato traz novidade de vida a você. Se é essa a sua verdade, permita que essa luz seja também capaz de alcançar aqueles que estão ao seu redor. Porque quem segue a Jesus não anda em trevas. Não há confusão, não há desacerto, não há, vamos dizer assim, questões que se levantem e nos deixem extremamente aflitos, preocupados, porque nós cremos e ouvimos a palavra do nosso Mestre. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor enviou os seus discípulos em Lucas 10 para fazerem algo grandioso, realizar uma missão extremamente importante, pregando o evangelho aos povoados vizinhos, e ali ele mostrou o quanto ele de fato estava com eles, porque o desafio não era apenas sair do seu lugar comum e pregar o evangelho em outras regiões, mas era fazer isso, levando consigo apenas a palavra. Apenas a palavra. O alimento
foi revelado e abençoados foram os seus filhos por confiarem no Senhor. A moradia foi providenciada, o sustento foi dado pela mão do Mestre. Por quê? Porque Ele cuida de cada um dos seus filhos. Não há treva para aquele que confia no Senhor. Jesus é a luz do mundo e Ele pode transformar a sua história verdadeiramente, e Ele pode dar a você, que já tem dado passos em direção a Ele, cada vez mais luz para que o seu caminho seja de fato claro e venha revelar a grandeza e o poder do Senhor sobre sua vida. Mas para isso, entenda, você tem que, por vezes, deixar de lado algumas outras fontes que você tem tentado carregar consigo para trazer luz. Sabe, quem é de uma experiência e caminhada de vida mais longa, sabe como que era difícil no passado, né? Quem morou na roça aqui? Ninguém? Olha que benção. Morou na roça. Na roça não, zona rural, né? Verdade? Sabe que na época de infância, não era todo lugar que tinha luz, não era assim? Né? Televisão, então? Quem morou na roça aqui que tinha televisão em casa? Rica? Não era assim antigamente? Rica. Tinha dinheiro. E sabem como que era difícil, amados? Eu me lembro que, por vezes, na infância, para diminuir a despesa nas férias, minha mãe mandava para casa dos amigos na roça. Criança, adolescente dentro de casa o dia todo, ia comer a compra do mês em 2 dias, né? Então ela mandava para a roça. E eu me lembro que às vezes a gente ia para o culto, 6, 7 quilômetros à noite. Às vezes carregávamos uma lanterna. E tinha um cuidado muito grande com a pilha, porque não tinha lanterna recarregável naquela época, né? Quem aqui conhece pilha? Adolescentes, né? Nem sabe o que é pilha, né? A gente tinha um cuidado grande com a pilha, carregava a lanterninha, iluminando o caminho, orando, pedindo a Deus para a pilha durar até chegar em casa. Por quê? As trevas eram densas, não havia iluminação. Não havia luz. Sabe, amados, uma coisa que eu aprendi é que, por vezes, ainda que a luz artificial estivesse conosco, a luz da lanterna, por vezes ela cessava. E a gente precisava aprender a lidar com a luz que vinha do alto, que é a luz da lua. Sabe, às vezes as trevas ao nosso redor, elas tomam conta do ambiente onde nós estamos. E por isso, mais do que nunca, precisamos aprender a olhar para o alto, de onde vem a nossa luz, o nosso socorro. Não há uma fonte de luz que possa transformar de fato a nossa história que não seja Jesus. A fonte de luz artificial, que é criada pelo homem, pode às vezes até trazer algum tipo de luminosidade, que vai durar breve, que vai cessar com o tempo, porque não é fonte inesgotável de luz. Só Jesus pode trazer a luz de fato da vida. Amém? Quero orar com você. Você pode curvar seus olhos, ou curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nesse tempo, amado, e rogar que o Senhor possa trazer luz aos seus dias, luz para as decisões que você tem que tomar, luz para as escolhas que você tem a fazer, luz para o seu relacionamento, no seu trabalho. Eu quero orar por você para que Jesus possa dar direção em cada uma das decisões e escolhas. Mas eu quero orar também para que, sobretudo, o Senhor seja a sua fonte de luz.
não que ele venha brilhar apenas em algumas ocasiões, que você volte os seus olhos para ele apenas em algumas demandas, diante de algumas necessidades. Eu quero orar e clamar que o Senhor venha de fato preencher completamente o seu coração e dissipar todas as trevas e verdadeiramente irradiar a luz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero orar com você, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, se você pudesse colocar de pé, permaneça nesse tempo em oração. Quem sabe as trevas que existem em você, que tem de fato, de alguma forma, gerado confusão em seu coração, sejam as trevas no que diz respeito aos relacionamentos, as trevas têm se revelado na sua área familiar, nas questões que envolvem a sua casa, ou quem sabe as trevas têm de alguma forma tentado sobressair sobre a sua vida no que diz respeito à sua profissão, à sua relação de trabalho, as questões que o envolvem no seu desenvolvimento pessoal. Enfim, eu não sei em que área, de alguma forma, o inimigo tem tentado trazer trevas sobre a sua vida, mas eu creio que Jesus, assim como eu trouxe visão àquele cego, pode trazer luz sobre a sua vida nesse tempo. Vamos nos colocar de pé, enquanto nós adoramos ao Senhor. Ore a Ele, peça ao Espírito Santo que o direcione nesse tempo.